Olá meninas, tudo bem com vocês? Bom, gente, essa é a segunda aula do nosso primeiro módulo, tá bom? Eu vou contar um pouco pra vocês de como que foi a nossa gravidez, a época de tentativa, se foi planejado, se não foi, explicar pra vocês um pouco mais, tá? Como eu falei pra vocês na aula anterior, pra mim a maternidade era algo bem pesaroso, bem complicada e dado toda a minha vivência, né, com os meus irmãos, com a responsabilidade do lar e da casa, do lar, da profissão, dos estudos e cuidando deles também, era muito complicado pra mim me ver como mãe. E eu não enxergava a possibilidade de formar uma família até que eu conheci o Vitor. Eu tinha 18 anos, ele tinha 19, ia completar 20 logo em seguida. E a gente se conheceu na faculdade, a gente começou a namorar, a gente noivou, a gente casou. Mas antes de tudo isso, a gente namorou, a gente começou a namorar, né? E quando a gente começou a namorar, eu via a família dele como se fosse uma forma de fazer a família dar certo. Porque na minha família era tudo muito conturbado, né? A relação dos meus pais, os gêmeos, era tudo muito confuso, muito complicado. E com a morte da minha mãe, eu me senti muito sobrecarregada nos cuidados com os gêmeos. O meu pai, ele sempre ajudou financeiramente, mas ele não é um pai presente, assim, ele não participa das coisas. Então eu fiquei muito cansada, muito sobrecarregada. E a minha avó, ela exerce o papel de vó, né? Tem um carinho enorme pela gente. Mas assim, naquela época o carinho dela era muito de vó, de mimar, de, sabe, tá mimando e cuidando. E então, pra mim era bem difícil enxergar uma forma de ver família nisso. E aí, conhecendo o Vitor e a família dele, eu vi uma forma de ter uma família e dar certo, né? Eu vi como é uma família que dá certo. A gente se conheceu então em 2011, poucos meses, uns 6 meses após a morte da minha mãe, né, em 2011. A gente noivou em 2015 e casamos em 2018. A partir dali, a gente viu que não seria tão ruim se a gente engravidasse, sabe? Assim, não era uma coisa de tipo, queremos engravidar, mas não era algo do tipo, não vamos engravidar de jeito nenhum, não queremos isso agora e, meu Deus, eu vou fazer 1000 coisas pra não ter esse positivo, sabe? Então foi aí que, avaliando com os meus médicos, a gente chegou à decisão de que não era legal eu continuar tomando anticoncepcional, né? Eu vou falar um pouco sobre o meu anticoncepcional rapidinho, só pra vocês entenderem. Eu fui diagnosticada com cistos nos ovários. Era uma coisa meio que entre síndrome do ovário policísticos e ficava uma coisa meio confusa, então a médica indicou que eu tomasse esse anticoncepcional, era o Diane 35 na época, pra poder ajudar um pouco nas dores que eu sentia de cólicas muito fortes, era muito sangramento e muitos cistos quando eu fazia os ultrassons, né? Então ela me indicou tomar um anticoncepcional. Eu comecei a tomar com 14 para 15 anos. Eu só parei de tomar depois de casada e tomei direto esse remédio. E assim, depois de alguns anos, eu comecei a sentir muitos efeitos colaterais. Então, conversando com o Vitor, conversando com as minhas médicas, a gente decidiu que era melhor parar o anticoncepcional. Então, em setembro, aproximadamente setembro de 2018, uns poucos meses após o casamento, a gente parou de tomar o anticoncepcional. Dia 23 de fevereiro de 2019, veio o primeiro positivo. E, gente, foi uma coisa de louco, assim, pegou muito, muito de surpresa, muito na curva. Eu não, sabe? Tipo, a gente ficou totalmente sem jeito. E uma surpresa enorme. A gente contou pra família, foi tempo de contar pra família e pras pessoas mais chegadas. E aí, em seguida, a gente descobriu que a gravidez não evoluiu. Com 10 semanas, a gente confirmou a perda dessa primeira gravidez. Assim, gente, foi a coisa mais louca, horrorosa, assim, a coisa mais terrível que eu senti na minha vida. A descoberta dessa primeira perda foi algo que mexeu demais com a gente, deu uma desestabilizada no casamento, me deixou numa depressão pesada e foi algo muito difícil. Acho que a coisa mais difícil que eu passei, porque eu perdi minha mãe, e eu passei pelo luto também, né, de não ter ela por perto nas horas que eu mais precisava, mas é completamente diferente, sabe? É uma coisa muito louca, tipo, tudo que passa na sua cabeça após a perda, a gente reavalia tudo, né? Então, assim, a desestabilizada do nosso casamento foi algo que mexeu muito com a gente sentou pra poder avaliar coisas que eram importantes, coisas que precisavam ser corrigidas. Com a perda a gente aprende muito, né? E nesse caso a gente conseguiu enxergar coisas que não estavam ali, não estavam tão claras pra gente. Então a gente conseguiu
acertar pontos que a gente não tinha visto. Essa dor e essa frustração, a gente decidiu engravidar de novo. Sentiu que realmente ali a gente queria ser pais, sabe? Não que a gente decidiu engravidar em seguida, mas a gente sentiu ali aquela alegria do positivo, foi algo que surpreendeu, assustou, mas deixou a gente tão assim que a gente quis engravidar de novo, sabe? A gente colocou no nosso planejamento que a gente iria ser pais. Bom, gente, querendo ou não, a gente ainda tava muito recém-casado, né? Tinha poucos meses de casado, não tinha nem completado um ano, então a gente decidiu que a gente iria aproveitar essa vida de casados, né? A gente começou a programar mais passeios, mais viagens, mas eu confesso que foi algo difícil pra mim me sentir presente nesses lugares, porque a dor, o vazio que eu senti era muito grande. Mas aos poucos eu senti que eu fui conseguindo superar. Então, no mesmo ano, em dezembro, dia 30 de dezembro de 2019, a gente tava viajando, aproveitando, né, essa fase sem filhos ainda, e a gente tava viajando em Foz do Iguaçu, e então eu tava lá sentindo, né, enfim, acho que tem até relatos aqui contando como que foi tudo isso, mas a gente descobriu a gravidez ali, a gente ficou muito feliz, ali já era um momento que a gente já queria muito ser pais, né, e chegando em São Paulo, então, a gente tava já com 7 semanas e eu descobri que a gravidez não tinha evoluído. Foi o segundo choque muito forte, muito grande, eu ainda quero contar um pouco mais sobre isso da segunda perda, eu acho que eu não tenho tudo, né, aqui no canal, mas enfim, foi um momento que, assim, eu sentia que aquele momento não iria... Quando eu descobri a gravidez, eu senti que não iria pra frente, a gravidez não daria certo, mas eu senti que o momento certo viria. É muito louco falar, mas eu sentia isso. E foi isso que aconteceu, infelizmente. Por conta disso, desse preparo, né, eu acho que foi um carinho, um preparo de Deus, assim, pra minha vida. Eu sofri, sim, sofri muito no dia que eu descobri a perda, mas assim, no dia seguinte eu levantei a cabeça e não me deixei abater, como eu fiz na primeira vez. A primeira vez eu fiquei meses morta por dentro, sabe? Dessa vez eu senti que eu precisava voltar a viver e eu decidi lutar pra não me deixar abater de uma forma que eu perdesse completamente a oportunidade de viver como eu já tinha perdido há uns meses atrás. A partir daí, então, a gente começou a investigar o porquê dessas duas perdas, tá? Eu levei isso pra minha ginecologista. Sobre a primeira perda, ela falou que acontecia, era mais comum do que a gente vê por aí e que era algo que acontecia mesmo. Tem uma porcentagem, né, de mães que perdem a sua primeira gravidez. Levei isso pra minha médica. Ela falou que era completamente normal, assim, é algo muito triste, algo que a gente não quer que aconteça, né, mas é muito comum, tá? É comum que isso aconteça. E assim, a partir da segunda perda, ela já indicou que algo talvez não pudesse estar indo bem. Então ela passou uma série de exames, uma série de coisas pra gente poder investigar o porquê dessas perdas. E agora eu vou contar investigando as perdas no próximo capítulo, tá bom? Então não perca a aula 3. Na aula 3 eu vou contar investigando as perdas.